Namastê, meu querido, minha querida, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Salto Consciencial. Vou falar um pouquinho com você sobre não pegue aquilo que não te pertence. É um assunto delicado, mas é um assunto que nós devemos prestar muita atenção, né? Não pegue aquilo que não te pertence. Às vezes você fala para alguém, a pessoa fala, não posso pegar o pertence do outro, né? Por exemplo, o outro tem ali um computador, eu não posso pegar o computador dele, mas isso é muito mais amplo do que simplesmente furtar um objeto de alguém, né? Nós devemos levar em consideração, primeiro, que nós não somos donos de nada, né? A gente vem para cá sem nada, sem nenhuma veste, né? Você vem, recebe o nome, você se torna aquele personagem. Por exemplo, eu sou o personagem Rodrigo, mas no momento que eu partir, eu não vou levar essa pulseira, eu não vou levar essa veste, eu não vou levar nada disso. Da mesma forma, eu como um ser eterno e espiritual, nem sempre o Rodrigo foi o Rodrigo, nem sempre você foi você, né? Nós nos projetamos em diversos outros personagens, em diversas outras consciências, e nós vamos aprimorando, lapidando, né? Trabalhando em cada encarnação algo diferente. Só que no meio dessa jornada espiritual contínua aí, que somos espíritos já velhos, antigos, né? Nós muitas vezes furtamos o brilho de outra pessoa. Vamos supor que alguém esteja ali no trabalho e aquela pessoa, você vê que ela manifesta aquele brilho e que ela tem algo que pode, talvez, te superar, pode estar à sua frente, e isso pode trazer aquele mecanismo horrível da inveja. E a inveja faz com que, ao invés de você colocar combustível para que aquela pessoa brilhe mais em sua vida, você corta as asinhas dela, você vai lá e mija na fogueira, apaga o fogo dela. Isso acontece em empresas, isso acontece em relacionamentos, isso acontece a todo momento, amigos se sabotando, né? Porque você tem amizades em que um começa a ter inveja do outro, tanto homem quanto mulher, não importa. E aí o que que o outro faz? Às vezes é inconsciente, né? Porque nós temos as nossas personalidades de outros momentos, nós temos as nossas subpersonalidades que nós trazemos, esses mecanismos de outros momentos, e aí inconscientemente a gente começa a agredir o outro. Então tome cuidado com esse tipo de agressão, porque às vezes você se torna ali um arquiteto maquiavélico para que o outro seja projetado para baixo, para que no final das contas você se ache superior. Então, você roubar o brilho de alguém, esse brilho não te pertence, esse brilho é da pessoa, esse brilho vai ser da pessoa, mas lembre-se que fez isso, existe o karma. Existe o karma, é inevitável, né? Você, uma pessoa que tira a vida do outro por uma imprudência ou porque ela quis de verdade fazer isso, né? Por exemplo, alguém foi lá, agrediu o outro a ponto de tirar a vida da outra pessoa. O que ele fez? Ele tirou algo que não pertencia a ele, o tempo daquela pessoa, a estadia daquela pessoa aqui. E qual que é o karma que vai, qual que é o contexto geral de tudo isso? Né? A pessoa fez ali, estava correndo com o carro embriagada, bateu, machucou, tirou a vida de alguém, agora a pessoa não tem um braço, enfim, tantas coisas que acontecem. O que que ela retirou ali do outro que não pertencia a ela, entende? Tudo aquilo gera um karma. Imagina você retirar a vida de alguém por conta de um acidente besta e banal, né? A pessoa foi lá, imprudente, estava correndo de carro, atropelou o outro, bateu, bebeu muito antes de dirigir. E aí?
Qual que é o karma? Imagina a família dela que vai sofrer, todos os envolvidos. Se ela fosse dona de uma empresa que dependia dela para pagar o salário de N funcionários, que engloba muitas famílias. Você imagina o contexto de tudo isso? Até onde isso vai? Nem sempre vai até onde os nossos olhos podem ver. O negócio pode ser muito escalado, muito grande. E tudo isso gera karma. Tudo isso, né? Nós devemos prestar muita atenção. Agora a pessoa vai lá e furta algo que não é dela. Por exemplo, se você está andando na rua, encontra uma maleta ali de US$ 1 milhão, não tem nome, não tem nada, é difícil você devolver. Você pode até ficar com aquela maleta como um ser generoso e esperar alguém, né, se, se manifestar, mas é difícil. Da mesma forma, se você projetar em algum local, se tiver 100 pessoas ali num grupo de WhatsApp, vão chegar 1.000 falando que a maleta pertence a cada um deles. Então, estou falando de, por exemplo, você sabe que algo é da pessoa e você vai lá e pega aquilo e finge como se nada tivesse acontecido. Você furtou, você roubou, né? Independente do motivo, tá? Vem uma questão kármica sobre isso. Ah, o Rodrigo, o que que é o karma? O que você está falando? Eu estou falando que nas suas vidas passadas ou nessa vida, se você faz algo que furte algo de alguém, seja tempo, seja dinheiro, seja qualquer coisa que você afete o outro nessa questão que eu estou falando, tá? Não vou fugir dessa questão. Você vai somatizar uma energia negativa. Vamos supor que tem uma balança, que é a balança de Libra, né? E aí a energia negativa tá pendendo para cá, tá pesada, tá pesada. Você vai ter que equilibrar aquilo em algum momento. Para você chegar no equilíbrio, ó, ixi, demora, hein? Às vezes é muito. Então, nós pegamos assim quando a pessoa começa a ter problemas psicológicos, quando a pessoa começa a ter problemas espirituais, as coisas começam a não dar muito certo em alguns campos da vida dela, precisa pegar e analisar esse contexto geral, né? Ela vai passar, por exemplo, num trabalho de apometria. Não faço trabalho de apometria, por isso que eu estou falando sobre apometria. Ela vai passar num trabalho de apometria e ela traz algumas consequências, né? Tudo é consequência de escolhas, né? Então, esses tratamentos que ela vai pedir, que englobam certas consequências, a gente vai ter que ver, e a espiritualidade vai ver isso, se ela tem merecimento para colher algo diferente do que ela está colhendo, porque muitas vezes ela plantou aquilo, ela escolheu aquilo, ela pediu por aquilo, né? Então, será que lá atrás ela foi justa, ele foi justo? Entende? Existem. Ah, Rodrigo, mas você disse no começo que nada é nosso. Tudo isso que você vive aqui é como um roteiro de um filme de cinema. Porém, existem aqueles que regem as leis, né? Eu nem vou falar de arcanjos nesse vídeo, de Elohim, de mestres ascensionados, a linha de Xangô, né? O que Xangô vai trazer? Justiça? Será que qual que é a justiça que você merece? Será que você não pisou na bola? Será que você não está colhendo aquilo que você plantou? Entende? O Hélio Couto ele fala, por exemplo, sobre uma pessoa que entra na casa do outro e ali tem um vaso que vale US$ 1 milhão. Esse vaso está exposto ali bonito. Você vai visualizar o vaso, de repente você esbarra nele, plá! O vaso se estraçalha no chão. Você olha com aquela cara, fala: "Me perdoe". O dono do vaso ele fala: "Eu lhe perdoo, mas o
o vaso custa US$ 1 milhão. Você vai ter que fazer um cheque e deixar ali. Em algum momento aquela cobrança vem para você, entende? E aí você vai até um certo local, você vai até uma igreja rezar, você vai até uma gira de umbanda, você vai até uma casa kardecista, você vai até um templo budista, e você vai e fala: Meu Deus, mas eu tô passando por isso, eu sou injustiçado, eu sou um coitado, coitadinho de mim. Aí você faz aquela condição de vítima, né? E aí, como que tá a justiça em relação a isso? Será que você não está colhendo o que plantou? E nesse meio tempo que você teve, será que você não pôde estudar, elevar a sua consciência, praticar o bem, praticar a caridade? Fora a caridade não há salvação, né? Olha o que foi dito e pouco entendido. Aí nós entramos no trono de Ogum, onde vem a lei, a regência, a ordem, onde vai ser aplicado ali para você, né? Nós temos seres, os Exus, que vêm aplicar a lei. E como que você fica no meio de tudo isso? Uma coisa é, você só pode realmente lutar contra aquilo que você tem noção e conhece, não é verdade? E tudo isso faz com que o quê? O que que essa dor, esse sofrimento vai fazer com você? Vai fazer com que você busque entender por que aquilo está acontecendo. Como o Buda dizia, a verdadeira guerra deve ser dentro de nós mesmos. E aí você vai ter que trabalhar uma questão de auto-perdão, uma questão de realmente pedir perdão. Mas para quem eu vou pedir perdão, né? Você vai pedir perdão a Deus, você vai pedir perdão aos mestres, você vai pedir perdão à sua divina presença, você vai pedir perdão com força, com vontade. Porque todos nós, sem exceção, merecemos outras chances, outras oportunidades, senão nós nem estaríamos aqui. Mas será que esse perdão é verdadeiro? Será que com ele vem uma entrega, né, uma entrega de ajudar ao próximo, de visualizar o outro como a si mesmo? Você compreende que você jamais vai retirar do outro se você entende que o outro é você. Como que eu posso agredir o outro de qualquer forma se eu entendo que o outro sou eu? Que nós fazemos parte de um todo, de uma concepção muito maior. E aquilo que eu faço volta para mim multiplicado. Se você tem essa consciência, como que você vai agredir o outro? Você não vai jamais. É por isso que grandes mestres, grandes avatares que aqui estiveram, mudaram, simplesmente mudaram. Porque eles compreenderam isso, eles integraram neles a árvore da vida. Se a gente pegar a árvore da vida da Kabbalah, pegar ali a Sefiraz, a gente vai entender que cada uma tem um significado, tem uma energia que precisa ser trabalhada, mas ela também traz com ela uma sombra que precisa ser combatida. E aí, tudo isso faz parte da sua trajetória, faz parte de você combater as suas próprias sombras, ter domínio sobre si mesmo, se tornar mestre de si mesmo. Nós estamos aqui para ascensionar. E para que a gente consiga realmente ascensionar, nós devemos compreender o que é a justiça, quais são as leis que nós devemos seguir. Acredite ou não, existem aí
vamos dizer, os nossos policiais do astral. E aquilo que a gente faz fica gravado, sendo nessa vida ou em outra. Toda a dor que você sente hoje, todo o sofrimento, seja ele físico, energético, emocional ou mental, ele tem uma raiz. E essa raiz, e existe uma cura para essa raiz. Mas você deve mergulhar em si mesmo. Não achar que o outro pode resolver o problema por você, entende? Você não precisa de um sacerdote para se comunicar com Deus. Você não precisa de um pastor. Você não precisa de nada disso. Você pode entrar em comunhão com o divino consigo mesmo em qualquer lugar, em qualquer época. Todos nós podemos, mas poucos compreendem. Poucos compreendem. Então, se esse conteúdo ressoou para você de uma forma bacana, positiva, se trouxe um momento de reflexão, que você possa curtir esse vídeo, deixe aí o seu comentário, compartilhe com aqueles à sua volta. Afinal, todos nós precisamos entender que nós não podemos furtar nada do outro, compreender que o outro faz parte de nós mesmos. Eu não posso agredir o outro de nenhuma forma, de nenhuma forma. Tá bem? Vibre de forma positiva, sinta o poder do seu coração, sinta o poder do seu espírito, esteja em paz, esteja em harmonia e que você projete esse equilíbrio para todos à sua volta. É o que eu lhe desejo. Tá bom? Imensa gratidão. Até uma próxima. Namastê.